Robson. Irmãos, essa palavra, ela veio no meu coração desde o dia do Congresso dos Homens em Goiânia, quando eu recebi uma oportunidade e Deus colocou no meu coração o versículo 13. Mas nós vamos ler o capítulo 15 de Romanos. E hoje tivemos uma abençoadíssima escola bíblica dominical e só veio confirmar esta palavra. Capítulo 15 de Romanos, o encerramento desta carta, já na finalização, finaliza no capítulo 16. Mas o apóstolo Paulo, ele vai trazer uma mensagem acerca desse Cristo que nós viemos nesta noite participar da ceia. Ora, o versículo primeiro, meu filho, aí nós vamos até o 13. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. E para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios, e celebrai-o todos os povos. E outra vez, diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Podeis assentar? Vocês viram que várias vezes aí falou sobre gentios, e esses gentios estão inclusos eu e você. Irmãos, é interessante porque o apóstolo Paulo, eu quero meditar com os irmãos aqui nesta palavra. Hoje é um culto de ceia. E o apóstolo Paulo, em uma preocupação, porque ele sabia que a igreja estava rompendo, ela não tinha ficado limitada apenas entre os judeus, mas que muitos gentios estavam se convertendo ao evangelho, e a preocupação era que esses irmãos se unissem e que não houvesse divisão entre judeus e gentios. Pelo contrário, que eles lembrassem que era uma só família, um só povo, conquistado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Depois do apóstolo Paulo falar do início do capítulo 1, sobre a conduta pecaminosa dos homens, depois ele vai falando sobre a graça de Deus, a justificação, a reconciliação. Lá no capítulo 12, ele fala acerca de nós termos uma mente transformada, renovada, não vivemos como o mundo vive, como o mundo pensa, como o mundo anda, mas que nós possamos apresentar os nossos corpos ao Senhor como um culto racional, agradável a Deus.
E ele vai trazendo instruções importantes. No capítulo de número 12, ele também vai falar acerca de consagração a Deus, de uma humildade. No capítulo 13, ele fala sobre a submissão à autoridade. No capítulo 14, ele vem falando também acerca dos fracos na fé, daqueles que estavam se convertendo. Eu achei interessante, porque aqui no capítulo 15, ele diz: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Ou seja, o que ele estava mostrando? Que a igreja do Senhor, sempre haverá pessoas que estão mais maduras na fé. Pessoas que já estão numa caminhada há algum tempo. Pessoas que já passaram por várias etapas na sua fé. Mas também existem aqueles que iriam se convertendo, que ainda tinham suas fraquezas, que ainda estavam num processo de crescimento, num processo de amadurecimento, e que esses irmãos fossem capazes de suportar, de ajudar, de fortalecer os mais fracos na fé, para que pudessem continuar avante, porque a igreja tinha uma missão, que era continuar pregando o evangelho, ganhando almas para o reino e esperando a volta de Jesus. E quando nós vemos aqui, nós vemos algo importante que o apóstolo Paulo está falando sobre a edificação. Irmãos, nós estamos vivendo tempos de correria, nós estamos vivendo, aumenta só um pouquinho meu retorno, irmão Rodrigo. Nós estamos vivendo momentos de lutas, de perdas, de doenças, de enfermidades. Nós estamos vivendo tempos de depressões, de opressões. Eu estava vendo por dia no Brasil, mais de 38 pessoas tiram a sua própria vida todos os dias. E vendo que no mundo todo, mais de 700 mil pessoas tiram a sua vida por dia, porque desistiram de viver. Não tiveram forças para enfrentar as lutas, as adversidades. Mas a igreja está vivendo no meio desse contexto de lutas, de adversidades. Sabemos, irmãos, que Jesus está voltando. Os sinais nos mostram que Jesus está chegando. E nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos o povo na terra que não estamos órfãos, mas nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida, que nos renova, que nos alegra, que nos dá graça, que fala conosco, que nos corrige, que nos enche de paz, de alegria, de amor e também de força e sabedoria para ajudarmos uns aos outros. E quando nós vemos aqui ele falando sobre isso, ele estava falando de pessoas com uma fé madura, pessoas que entendem e praticam a liberdade cristã de uma forma consciente, não baterneira, não inconsciente, mas que tem consciência do que é ser crente em Jesus. O que é aceitar a Cristo, o que é viver uma nova vida em Cristo. E Deus, irmãos, Ele não nos chama para sermos cisternas rotas, ou seja, águas paradas, mas Deus nos chama para gerarmos vida. Todos nós fomos chamados para gerar vidas. Aqui está falando sobre a abnegação de Cristo, o exemplo de Cristo. Hoje é uma noite de ceia. Esta igreja do Itaguaí está reunida com um propósito. A escola dominical hoje, um tema maravilhoso, falando exatamente sobre Jesus nos dando o exemplo do servir, quando ele pega a toalha, a bacia, e ele vai lavar os pés dos seus discípulos, um trabalho que nem escravo gostava de fazer. E a conclusão da revista, eu até trouxe a revista aqui, eu achei interessante,
para nós estarmos dando prosseguimento à palavra, só para os irmãos entenderem, que eu achei muito interessante a conclusão desta lição hoje, e me chamou muita atenção. O irmão Ronald estava ministrando a lição, e algumas anotações eu coloquei aqui para mim mesmo. Mas a conclusão, ela diz assim, olha, presta atenção no que eu vou ler aqui. Em tempos de estrelismo e busca desenfreada por aplausos e reconhecimento, a humildade de Cristo deve produzir despertamento nos crentes, assim como a imprescindível ajuda do Espírito Santo, e para a glória de Deus, não nos esquecemos das palavras do nosso Senhor Jesus em seu discurso de despedida, lá em João 13:15. Como eu vos fiz, façais vós também. Eu achei interessante porque essa palavra já estava no meu coração, eu já tinha preparado, e a lição falou muito conosco hoje. E isso é importante para nós, porque nós não somos crentes, irmãos, só para ter uma carteirinha de crente. Nós não vamos participar da ceia porque nós somos papa ceia, não. Porque nós entendemos que esta mesa é sagrada, que o pão que está ali não é o corpo de Jesus, mas representa. Que o cálice que nós vamos beber não é o sangue de Jesus, mas simboliza. E todas as vezes que nós fazemos isso, a Bíblia nos mostra para nós lembrarmos o que Cristo fez por nós. E a primeira coisa que eu vejo que parece que na nossa fé cristã, a gente esquece que a gente já foi vil pecador. Parece que a gente esquece o tanto de erro que nós tínhamos, mas Cristo nos amou primeiro. E aí a gente começa a viver um patamar de uma santidade exagerada, sem qualquer parâmetro bíblico, e começamos a olhar com um olhar superior. Mas, nos tempos que nós estamos vivendo, mais do que nunca, nós precisamos quebrar barreiras na nossa vida. Irmãos, nós corremos um risco terrível, de nós entrarmos para a casa do Senhor e não sentirmos mais que somos uma irmandade, que somos irmãos em Cristo, que fomos comprados pelo mesmo sangue, lavados pelo mesmo sangue, purificados pelo mesmo sangue, que estamos aqui numa mesma fé, que estamos nos preparando para ir morar no mesmo céu, que estamos servindo o mesmo Deus, que temos a presença do mesmo Espírito Santo, e que da mesma forma que o meu irmão é abençoado por Deus, pela grande salvação, eu também sou. E nós precisamos de entender isso. E os dias que nós estamos vivendo tempos em que as pessoas que são mais maduras na fé, elas devem estar no posição. Deus quer nos usar. Irmãos, a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Se você tem 50 anos de crente, você vai ser mais cobrado do que quem tem 2 anos. Eu tenho 40. Eu vou ser mais cobrado do que quem aceitou Jesus, como o Wagner ontem, domingo passado. O certo é, nós que não morremos nesta pandemia e estamos vivos aqui, Deus também nos cobrará esse tempo que Ele acrescentou na nossa vida. E é por isso que a gente precisa ter consciência, gente, de que nós viemos adorar um Deus que é vivo, mas também que os seus olhos são como chamas de fogo, que Ele vê o oculto e o escondido, e que nada passa desapercebido diante dEle, mas que Ele ama aqueles que o amam, mas Ele também julga aqueles que o aborrecem. Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Hoje Ele é advogado, mas naquele dia Ele será juiz. E Paulo, trazendo esta mensagem, ele mostra algo, porque nós vemos que existem pessoas que estavam ali na igreja, estavam se convertendo, mas eram sensíveis. E eu vejo, irmão,
a preocupação de Paulo é tão grande em nos ensinar, que ele disse assim: se você vai comer carne, e naquele dia aquela carne vai escandalizar o seu irmão, ele diz, então não coma. Será que a gente tem esse coração sensível, irmão? A gente diz, que se dane, ele não coma, problema dele, eu vou comer. Mas a Bíblia está falando isso. Vai prejudicá-lo, vai entristecê-lo, vai tirá-lo do propósito. Então ele está dizendo, não faça, não haja. E aí ele vem começando dizendo algo, portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para edificação. Ou seja, vai edificar o meu irmão? Então eu vou renunciar a algo, porque é para a glória de Deus e para a edificação do meu irmão. Meu irmão vai ficar mais firme na fé, então eu vou renunciar isso. O meu irmão vai ficar mais crente, então eu vou fazer isso. O meu irmão vai ser mais cheio do Espírito Santo, então eu vou orar com ele. Eu vou ajudá-lo, eu vou aconselhá-lo, eu vou permanecer. Ele disse, não fiquem querendo agradar a si mesmos. Aleluia. E Paulo estava dizendo, suportem, faça algo, não atire eles para o abismo. Irmãos, olhem para mim aqui um pouquinho. Quantas pessoas estão desviadas por causa de muitos de nós, dentro da casa do Senhor, que não suportamos, não ajudamos e jogamos fora. Nunca ganhamos uma alma, mas jogamos milhares fora. Não somos capazes de evangelizar, mas jogamos quem alguém chorou por ele. Quem alguém é lamentável no nosso meio. E era isso que Paulo estava trazendo aqui. Mas vamos sustentá-lo com a nossa força, com a nossa convicção, com o nosso apoio, com o nosso amor. Irmãos, é muito triste. Esse dia o pastor Josué falou numa reunião e eu achei interessante. Alguém dizendo, não importa não, pastor, Deus está limpando a igreja. Aí o pastor disse assim, então até você tem que sair, porque você também é sujo, tem problema, tem pecado, tem manias. E a gente quer usar esses termos. Irmãos, o tempo de limpar a eira é no arrebatamento. Enquanto nós estamos aqui, o Senhor está dizendo, eu te chamei para ser vaso, vaso que produza, vaso que alimenta, vaso cheio do Espírito Santo, vaso que ora, vaso que aconselha, vaso que levanta, vaso que ajuda. Ainda tem vaso aqui nesta noite? Levanta a tua mão para o céu, receba a porção da parte de Deus para a tua vida, porque o chamado ainda está de pé. Aleluia. Ele disse, não fique querendo agradar a si mesmo. Irmão, nós estamos vivendo um tempo de egoísmo, onde nós queremos buscar os nossos próprios prazeres. Eu só faço algo se me der prazer. E a coisa está tão feia, que até dentro do próprio lar, a gente só quer fazer aquilo que nos dá prazer. Da mesma forma na igreja, da mesma forma aí fora. Então é o egoísmo. Mas nesta noite, Jesus diz que aquele que quiser segui-lo, tem que negar-se a si mesmo. O eu não pode imperar na vida do crente. Quem tem que imperar é como o apóstolo Paulo olhou para ele e disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu acho que o apóstolo Paulo olhou para a vida dele e disse assim, quem eu era? Eu tinha essa mania, eu gostava de fazer do meu jeito, mas Jesus me pegou lá no caminho de Damasco, e agora eu faço o que Ele quer, eu vou onde Ele quer, eu falo do jeito que Ele quer, eu caminho do jeito que Ele quer, eu amo da forma que Ele quer, eu trabalho da maneira que Ele quer, porque já não vive eu, mas Cristo vive em mim. Quem comanda o crente é Jesus, irmão. Quem comanda o crente não é o eu. Quem comanda o crente é o Espírito Santo. Se tem o eu aqui te comandando, em nome de Jesus, jogue ele por terra e convide o amigo Espírito Santo para que ele te conduza. Aleluia! Glória a Deus! Queremos os nossos próprios interesses, o nosso bem-estar espiritual e não estamos preocupados com alguém. E quando nós colocamos o nosso interesse de lado e buscamos edificar, todos crescem na fé. Todos crescem. Irmãos, uma igreja que deixa os seus interesses de lado e passa a buscar o que for para a edificação da irmandade, o que acontece no nosso meio? Todos nós somos abençoados.
Irmão, se essa igreja vai bem, a sua família vai ser abençoada. Se o pastor estiver bem, o rebanho vai ser abençoado. Se as ovelhas estiverem bem, o pastor vai ser abençoado. Se a orquestra estiver bem, o maestro vai ser abençoado. Se o maestro estiver bem, a orquestra vai ser abençoada. É assim, irmãos. Mas a gente não vê isso. À medida que a gente vai crescendo, é tudo junto. Se Deus derrama do poder aqui, é para a igreja toda. Se o avivamento vem, é para todos. Se o renovo vem, é para todos. Se a bênção desce aqui, é para todos. E era exatamente isso que o apóstolo Paulo estava querendo que os irmãos entendessem. Visar o que é bom para edificação. Tudo que nós formos fazer tem que trazer edificação. Nós não fomos chamados para destruir o corpo de Cristo. Nós somos chamados para destruir as obras do inimigo. Mas na casa do Senhor, no meio da igreja, é para edificação. O meu glória é para edificar, a minha língua estranha. Irmão, que coisa linda na vida do crente, nada cai por terra. A Bíblia diz assim, missionária Ruth, quando eu estou falando em línguas, não é para aparecer e dizer para os irmãos, olha o tanto de línguas que eu falo. A Bíblia diz assim, quando eu estou falando em línguas, eu estou edificando a mim mesmo. Quando a igreja toda está falando em línguas, tem uma edificação na vida de todo mundo. Há uma edificação edificando, não é para mostrar que somos, que falamos bonito e línguas e mais línguas, não. Tudo é para edificação. Quando eu dou um glória, não é para mostrar para o pastor que eu sou mais crente do que o outro, é para engrandecer o meu Deus. É para exaltar o meu Deus, porque eu sei o que Ele fez por mim, o amor que eu tenho por Ele, o que Ele representa na minha vida. Hoje parece que a gente não pode nem chorar na igreja, que alguém está olhando e dizendo, será que está brigado com o marido? Será que está passando uma dificuldade? Eu não importo, maestro, pode falar o que quiser de mim, quando eu quero chorar, eu vou chorar. Tem dia que eu choro na prova, missionária Jéssica, tem dia que eu choro no gozo da salvação, mas se é para chorar, vamos chorar. E a Bíblia convida a gente a chorar, sabia? Interessante. Irmã Ruth, que coisa, hein? A Bíblia diz assim, olha, tem alguém chorando? O Dilon está chorando? Chorai com ele. Aleluia. A irmã fulana está alegre? Alegrar com ela, sorria com ela. Irmãos, que coisa linda é o Evangelho. Que coisa gloriosa é a igreja do arrebatamento. Eu estou falando com a igreja do arrebatamento. Com crentes salvos. Com gente que entende o que é ter Jesus na vida. E ele mostra isso aqui, que nós vamos crescendo e a gente vai seguindo o exemplo. Olha o versículo de número 3. Também Cristo não agradou a si mesmo, mas ele fez o que já estava escrito e determinado. Ele disse, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Ele não se importou. Ele nos deu exemplo. Irmãos, o nosso maior exemplo é Cristo. Ele deixou a sua glória, o seu trono de glória. Ele desceu a este mundo. Ele largou um trono de resplendor para nascer dentro de um coxo de animal, numa manjedoura. Ele largou a adoração puríssima dos anjos para receber a adoração dos homens. Ele teve sede e deram vinagre para ele. Ele sentiu cansaço. Ele sentiu dores terríveis. Mas ele estava agradando o Pai. Ele preferiu agradar o Pai. Ele sofreu todas as injúrias para agradar ao Pai e morrer no meu e no seu lugar. Prossegue rapidinho aí, irmão. Olha que exemplo. Ele deixou tudo e foi servir para fazer a vontade do Pai. Hoje, na escola dominical, um dos temas aqui falava exatamente isso. Cristo serviu com prazer. Irmãos, às vezes a gente até, foi falar disso hoje de manhã, a gente até faz alguma coisa pelo outro, mas a gente não faz com prazer. Eu até usei o exemplo da minha mãe, que às vezes só eu que vou lá para tomar um café. Ela arruma a mesa e ela tem prazer de arrumar, parecendo que vai receber
um homem lá do outro país, é o filho, tem prazer. E tudo que a gente faz, irmãos, Jesus, tudo que ele fez, por amor e com prazer. Deus nos chamou para fazer isso. Irmãos, e Deus falou muito comigo na escola dominical hoje. E sabe o que o Senhor falava no meu coração? Que nós estamos vivendo um tempo, missionária Adriana, que as pessoas perderam o prazer até de cultuar e de estar na igreja. As pessoas estão perdendo o prazer de adorar a Deus. As pessoas estão perdendo o prazer de glorificar o nome do Senhor. Parece que a gente está engessado, não tem prazer. Mas o Salmo 100, o que ele nos orienta, irmão? Servir ao Senhor com alegria. Irmão, para a gente chegar aqui hoje, é tanto demônio tentando impedir, é tanta coisa nos acontecendo. 30 dias se passaram, Deus guardando, sustentando, fortalecendo, nos ajudando, para a gente chegar para a ceia. E aí a gente chega na ceia, parecendo que é uma coisa qualquer. Não, eu vou me alegrar. Eu ainda peguei um pouquinho desse tempo, que até para ir para a ceia, as irmãs vestiam de branquinho. As casadas naquele tempo não podiam soltar cabelo, era tudo de coque. Vinham com prazer. Podia até não ter roupas de grife, mas tinha roupinha de ir para a ceia. Tinha alegria. Por quê? Porque 30 dias se passaram, eu vou para a casa do meu Senhor adorá-lo. E aí a gente ainda tinha o culto da reconciliação. Era na sexta, a ceia era no sábado. Ali tinha que pedir perdão, vir na frente e dizer, irmão, eu falei mal, você me perdoa. Era assim, Maria. Lá no seu país não era assim, não? Aqui era assim. Pastor, o senhor me perdoa. Eu menti lá no meu emprego. A igreja orava, Senhor, abençoa o teu servo. Quem mente ao diabo, ele não vai mentir mais, está convertido agora. Aí quando chegava no domingo aqui, irmão, ele estava com a boca cheia de alegria, para glorificar a Deus, porque havia uma igreja na terra. Pastor, eu fiz isso. Irmãos, me perdoa por isso. Parece que era tão vergonhoso, mas não era, irmão, porque os crentes vinham com o coração pronto para reconciliar. Nem tinha encontro de casais, o encontro de casais era no culto da reconciliação mesmo. Era ali que o pastor orava e dizia, vem cá, Deus que uniu vocês, quem não presta é o diabo, vem cá que eu vou orar para vocês, vai acabar com essa contenda hoje aqui e domingo vai tomar ceia. Era assim. Sabe por quê? Porque o Senhor nos ensinou assim, não agradar a nós mesmos. Temos o exemplo de Jesus. Qual é o objetivo desse texto aqui, irmãos? A meta desse texto é a unidade da igreja, o fortalecimento dos crentes e a glória de Deus no meio da igreja. Que coisa maravilhosa isso aqui. Aleluia. Olha o que ele diz. Quando nós estamos obedecendo, existe algo que acontece na igreja. Versículo 4. Porque tudo que antes foi escrito foi para o nosso ensino, foi escrito. Para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Irmãos, é a palavra de Deus que nos ensina. Teve um tempo esperando até que nascesse o Messias, até que ele morresse, até que tudo fosse cumprido, para que hoje nós estivéssemos aqui adorando a Deus. Ele disse, é esta palavra que traz esperança, é esta palavra que muda a nossa vida. Aleluia, glória a Deus por isso. Ele diz, ora, 5. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento. Qual é o sentimento que você quer carregar na sua vida? Se for esse sentimento, hoje o Senhor está aqui para dar o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Ah, pastor, irmão, essa pronúncia não é de crente não, mas tem alguns crentes que pegaram ela. O meu santo não bate com o santo do fulano. Que santo que você tem? Converteu não? Porque se é o santo Jesus, meu irmão, o exemplo já foi deixado por nós.
Agora, se é outro tipo de santo, manda embora e aceita Jesus nesta noite. E aí ele está aqui mostrando o mesmo sentimento. Que sentimento é esse? Esses dias a irmã Janete pregou aqui falando sobre compaixão. Ele viu o filho daquela viúva, sentiu compaixão. Ele viu o cego, sentiu compaixão. É compaixão. A gente, irmão, estamos vivendo um tempo tão sem compaixão, que a gente diz, você viu? Fulano nem me cumprimentou hoje. Às vezes ele nem viu, irmão. O problema está tão terrível na cabeça e na vida daquele irmão, daquela irmã. Mas quando a gente sente compaixão, a gente vai lá e diz, a paz do Senhor, minha irmã. E essa paz traz cura, traz refrigério. A irmã Madalena disse que recebeu uma cura antes de vir para essa igreja, porque encontrou com a pastora Miriam na feira, ela deu um abraço e aquele abraço trouxe cura. Tem muita gente que não está precisando, não é de dinheiro, porque dinheiro todo mundo precisa, todo tanto é pouco, mas está precisando, às vezes, de um abraço. A esses bração que Deus nos deu, é para levantar, é para colocar de pé, é para fazer algo em favor. E a outra coisa importante, que ele mostra aqui, versículo 6, para que concordes a uma boca e glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Prossiga aí. Portanto, o que ele está falando? Recebei-vos uns aos outros, como Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Irmão, que jeito que você foi recebido por Jesus? Olhem aqui para mim. Que jeito que Jesus te recebeu? Você tem diploma? Então você serve para mim. Vem para cá. Foi assim? Não. Jesus não olhou a nossa etnia. Jesus não olhou a nossa aparência. Jesus não olhou para os nossos pecados. Jesus nos amou. E muitas vezes nós queremos ficar olhando e não queremos receber, até na igreja. Mas eu creio que em nome de Jesus não tem isso aqui não. E se tiver, hoje vai sair esse espírito, hein? Hoje vai sair. A gente recebe uma família na casa do Senhor. A gente recebe obreiros na casa do Senhor. Qual é a nossa expectativa? Que veio para somar, que veio para crescer, que veio para edificar. Aí alguém já começa com ciúme. Ah, está dando atenção para o novo convertido. Irmão, ele precisa de mais atenção do que todo mundo. Um bebê não precisa de mais atenção do que uma pessoa já criada. Todo cuidado é pouco. Levi, sexta-feira, todo cuidado com ele. De repente a menina ainda caiu, bateu a testa, 2 pontos. Cuidado. E agora a gente fica com cuidado, porque vai bater a testa de novo. Mas o que acontece, irmãos? Cuidados. Eu quero dizer algo para você nesta noite. Deus não te trouxe para esta casa em vão. Deus trouxe com propósitos. E Deus vai trazer pessoas, porque enquanto Jesus não voltar, esta igreja vai continuar crescendo. Irmão, tanta gente hoje que está faltando, que falou para mim, pastor, eu estou gripado, estou doente, pastor, eu estou trabalhando. E o irmão Ronald veio aqui e disse, pastor, o senhor já vai liberar as crianças que não está tendo banco? Mas só, irmãos, que a gente olha num todo. Mas quantos chegaram aqui nesta noite? Pela fé, pela graça. Tem gente aqui que está sentindo dor, veio para o culto, participar da ceia. Está passando uma luta na família, que só Deus sabe o que está enfrentando. Está passando uma luta financeira terrível. Muitas coisas tenebrosas. Filhos. Tem pais aqui, que estão aqui. Tem pessoas que estão aqui. Mas tem alguém da família no presídio. Tem alguém no hospital. Tem alguém caído nas drogas. E parece que a gente não está tão sensível.
Mas o Senhor nos chamou nesta noite para a mesa. Na mesa não tem maior, não tem menor. Na mesa tem comunhão. Na mesa tem amor. Na mesa tem restauração. Na mesa tem compaixão. Na mesa tem união. Rabalabassuribicanda nébia. Aleluia. Ele disse: recebei uns aos outros. Receba nesta noite o irmão que está do seu lado. Você não sabe, pode ser o último culto dele. Pode ser o último momento de receber uma palavra e mudar a história dele. Você é profeta de Deus, irmão. Talvez você passou até por cima da perna de alguém e não deu a paz. Mas nós temos essa paz. Essa paz muda história. Esta paz transforma. Esta igreja não é minha. Esta igreja não é sua. Esta igreja é de Jesus. E todos quanto Ele chamou, Ele os recebeu. Ele deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Ele está dizendo: recebam uns aos outros. Recebam uns aos outros com amor, com alegria, com uma mão estendida, com uma oração, com uma palavra de ânimo. Talvez alguém pode pensar: o pastor está falando, está acontecendo alguma coisa na igreja? Se está, eu não estou sabendo, irmãos. Mas alguma coisa nós vemos aqui. O nosso dever, o nosso propósito. Já finalizando a palavra. Olha o que ele disse aqui. Jesus Cristo foi ministro da circuncisão. Passa um pouquinho. Aí ele fala dos gentios. Para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. Irmãos, nós somos esses gentios. E só viemos aqui nesta noite porque a misericórdia de Deus nos alcançou. Olhe aqui para mim. Você já imaginou se pegasse um trechinho da nossa vida e hoje passasse no telão? Será que a gente teria coragem de assistir? Primeiro que a gente não queria que ninguém visse. E a gente mesmo não teria coragem de assistir a nossa vida sem Cristo. Mas Jesus veio, pegou o sangue precioso do Calvário, e Ele deletou tudo. Não tem ninguém mais que consegue voltar, porque Ele lavou tudo. Ele purificou. Ele escreveu uma nova história, para que você esteja aqui hoje glorificando a Deus. Para que eu estivesse aqui hoje glorificando a Deus. Dando glórias a Ele. E dizendo: graças a Deus, que eu fui lavado pelo sangue de Jesus. E me tornei mais alvo do que a neve.